Osanidos, o estudo que a gente vai abordar hoje foi publicado na revista Neurology e ele descreve exatamente uma encefalopatia grave associada ao Covid-19. Tá? Uma adolescente que desenvolveu características clínicas daquela síndrome terrível que a gente chama de Guillain-Barré, e a gente vai realmente conseguir entender como faz diferença a gente associar vários tratamentos. Por isso eu coloquei aqui a imagem de um dominó, porque realmente está tudo elencado e quando começa uma peça a cair, ela vai derrubando todas as outras à medida que eu olho esse paciente como um único órgão. Aí a gente sempre bate nessa mesma tecla. O paciente tem que ser visto como um todo. Então, nunca esqueçam que a gente ensina a tratar pessoas. A gente não ensina a tratar doenças. Então, quando chega para mim uma pessoa com uma encefalopatia, como é o estudo de caso que a gente vai abordar hoje, eu sempre penso no paciente como um todo. E não apenas, por exemplo, no vírus que acometeu, né, esse paciente, que é o Covid-19. E a gente tem, dessa forma, uma anamnese mais completa, mais ampla. Então, nesse caso, a paciente AMS tinha 16 anos, é da raça branca. Importante salientar que a raça também é importante da gente avaliar à medida que a gente sabe que tem raças que são predominantes para determinadas doenças. Então, a gente precisa entender esse contexto onde o paciente está inserido. Então, a paciente desenvolveu ansiedade, insônia, anorexia, paranoia, comportamentos ritualísticos, alucinações visuais e auditivas 3 dias após apresentar uma dor de garganta com disfagia. Para vocês verem que qualquer sintoma é importante da gente avaliar. Então, se a paciente apresenta para você uma dor de garganta com disfagia, é importante você investigar. Nossa, qual é a causa? Por que essa disfagia está ali naquele paciente? Eu não posso aceitar como normal nenhuma espécie de dor. Então, essa paciente foi encaminhada ao PS e lá o SARS-CoV foi detectado e foi durante os 10 primeiros dias de internação, a paciente permaneceu em estado bem delicado. Taquicardia, pirexia, constipação e oligonúria, para vocês verem como o vírus bagunçou a casa toda, né? O terreno biológico de fato já estava bem inflamado e isso a gente vai poder discutir juntos na avaliação dos exames de laboratório para que você possa entender por que, por exemplo, um paciente ele é acometido pelo Covid-19 e fica bem, de boas, não tem nada praticamente, é uma gripezinha, né? Como a gente ouve alguns colegas falando, e outros que às vezes com uma idade tão pouca, né, 19 anos, como é o caso dessa jovem, foi acometida de forma tão complexa. Bom, 5 dias após a internação dessa jovem, a paciente desenvolveu sepse. Quem lembra o que é uma sepse? Uma sepse é uma infecção generalizada, ou seja, ela precisa de uma porta de entrada e ali ela consegue se disseminar para todo o corpo. Então, ela exibia pouquíssima atividade motora voluntária. Normalmente, quando chega um paciente com Guillain-Barré para nós, por exemplo, lá na UTI, ele já chega mexendo só o olho. Membros inferiores e superiores já estão paralisados, o que é terrível. Imagina para uma jovem, então. É terrível para qualquer pessoa, para uma jovem, então, é bem complicado. Ela tinha também incontinência fecal e urinária, obviamente, porque se parou tudo, né? A gente não tem como ter comando. E movimentos repetitivos, mas involuntários de membros inferiores e superiores. Os exames de imagem e do líquido encefalorraquidiano apresentavam-se normais. E aí a gente realmente fica preocupado. Poxa, como é que um exame dessa importância apresenta-se normal e a paciente está apresentando todos esses sintomas e sinais que realmente são terríveis? Então, por aí vocês vejam, né? Por isso eu pus essa imagem, né? Desse quebra-cabeça, porque realmente é um quebra-cabeça você tratar de uma saúde, de uma máquina tão complexa que eu costumo chamar de Ferrari. Então, aí o sistema digestório totalmente abalado, ela apresentou constipação, neurológico também, totalmente devastado, com sintomas de ansiedade, insônia, anorexia, paranoia, comportamentos ritualísticos, alucinações. Então realmente é uma pessoa que se mostra totalmente abalada. O circulatório, à medida que os níveis de pressão totalmente alterados, oligoanúria, taquicardia, ou seja, a paciente apresentou um monte de sintomas que realmente acabam assustando um pouco o terapeuta. Na interpretação de exames, a gente pode ver leucocitose importante, ela tinha 18.000 de leucócitos, ou seja, uma infecção grave. Ela tinha uma hemoglobina de 8 e um hematócrito de 21, o que mostra para nós que ela tinha uma anemia. Queridos, quando a gente tem uma eosinofilia e o paciente não tem alergia, a gente associa imediatamente com uma anemia, como é o caso dessa jovem. Então, por exemplo, chegando numa UTI com um HB de 8, a gente precisa fazer uma transfusão de sangue, devido à gravidade dessa anemia. Então, ela tem um ferro sérico baixíssimo, uma plaqueta muito baixa também, 50.000, enzimas do fígado totalmente alteradas, TGO, TGP, gama-GT, um fígado totalmente inflamado, um PCR e um VHS muito altos,
que nos demandam, né, que realmente é uma infecção importante. Uma vitamina D de 20, que é muito baixa, vitamina C de 0,5, muito baixa também, e uma B12 de 51, tá, gente? A B12 é super importante nesse cenário de Guillain-Barré, tá? Porque ela atua muito nessa questão dos músculos e da movimentação e do neurológico também. Então, o tratamento convencional dessa jovem com essa encefalopatia associada ao Covid-19, ele incluiu baixas doses de benzodiazepínico, e também de medicação antipsicótica, né, por conta de todos os sintomas neurológicos. Ele incluiu também 0,4 mg quilo dia de imunoglobulina intravenosa por 5 dias, seguido de 1 grama de metilprednisolona, ou seja, corticoidoterapia, que é bem pesado também, 3 dias de corticoide intravenoso e também 14 dias de antibiótico. Vocês estão vendo que toda a medicina convencional foi adotada nesse caso e também a medicina integrativa. As duas se complementando para que realmente tivesse um resultado satisfatório. Porque diante de um quadro desse, a gente pode inclusive pensar num risco de óbito elevado também. A gente sabe que só a sepse, por si só, já tem ceifado inúmeras vidas nos hospitais e não só em hospitais, tá, gente? A sepse é um problema mundial. Posteriormente, foi utilizado num segundo curso de imunoglobulinas intravenosa e foi descontinuado após ela desenvolver erupção cutânea generalizada, prurido intenso, placas eritematosas, ou seja, a paciente teve um efeito adverso importante desse remédio e é o que a gente observa sempre na alopatia. Todos os remédios eles têm efeitos adversos que a gente tem que estar atentos, diferentemente, por exemplo, das terapias integrativas. As terapias integrativas não trazem para nós efeitos adversos, porque elas não são remédios. Os remédios remedeiam e as terapias integrativas elas tratam na base. Aproximadamente então 4 semanas após essa apresentação inicial dos sintomas, a paciente começou a apresentar sinais de melhora. Pensem comigo, 4 semanas, 1 mês afastada das suas atividades laborais, né? Com certeza ela já devia ser uma estudante, devia estar em alguma universidade, então totalmente afastada desse quadro, né? Da que é a vida, a rotina diária dela ali. Se for uma pessoa que já está trabalhando 4 semanas, e a gente vai ver que é muito mais do que isso, e como esse organismo volta para o seu estado original antes dessa doença, se é que volta, porque muitas das vezes a gente pode entender que é um tiro no escuro. Você pode ter uma segunda chance ou não. Então, ela começou a apresentar sinais de melhora desses movimentos involuntários de membros inferiores e superiores, tentativas de fala, ela já não conseguia mais falar, tinha uma afasia importante, redução da rigidez dos membros inferiores, o sono regularizou, ela tinha uma insônia importante, ela já começava a apresentar evacuações 1 vez por dia, a diurese já se mostrava abundante, a pele já apresentava poucas petecas, né? Ela tinha uma erupção cutânea generalizada por conta do remédio já, não era mais por conta da doença, mas era um efeito adverso. Ela já não tinha mais febre e os níveis pressóricos estavam dentro da normalidade, ou seja, o corpo se restabelecendo. Então, o tratamento complementar que foi utilizado nesse caso incluiu ozonioterapia, em quais vias? Grande autohemoterapia, que é a via de maior entrega do ozônio, a pequena autohemoterapia, que é uma via que faz o aumento da nossa imunidade 4 vezes mais, né, que nenhum remédio da alopatia consegue fazer essa proeza. Ela também recebeu solução salina ozonizada, que é uma via importante de administrar o ozônio intravenoso. Insuflação retal, importante também nesse paciente que tinha uma desbiose importante, que apresentou constipação. Probióticos por via retal, para que a gente pudesse restaurar essa flora. Suplementação endovenosa, inclusive adotando o azul de metileno, foi muito importante nesse caso, e o ácido ascórbico. A vitamina C tem se mostrado cada vez mais importante, tanto na manutenção da nossa saúde, como também nos tratamentos de um Covid, por exemplo, como esse. Então, por que a assistência centrada no paciente ela é melhor? Diferente de uma assistência centrada na doença. Então, a medicina tradicional atua na doença e a medicina tradicional atua no paciente, entendendo aquele mecanismo todo como uma máquina que é interligada. Os vários órgãos e sistemas são totalmente interligados. A paciente teve alta 98 dias após a internação, mais de 3 meses de internação e de doença, mas ela continuou tendo dificuldades cognitivas, porque o neurológico foi muito abalado, e também físicas, por conta da síndrome de Guillain-Barré, que ela paralisa todos os órgãos.
Apenas 6 meses, então, gente, 6 meses de doença, uma jovem de 19 anos. Após o início dos sintomas, ela retomou as suas atividades do cotidiano, só que ainda apresentando dificuldades de memória e queixas de fadiga, que é uma queixa muito recorrente no consultório. Quando o paciente vem de um pós-Covid, a gente sempre ouve essa queixa assim recorrentemente. Perda da memória e fadiga crônica. A pessoa já acorda sem nenhuma energia. Parece assim que um caminhão passou por cima acordando. Esse sintoma é ao acordar. Então, quanto a esse caso, os autores do estudo afirmaram: esta foi uma encefalopatia devastadora, presumidamente para-infecciosa, ou seja, o gatilho foi o Covid, quer dizer, um vírus entrou, que poderia ter sido qualquer um outro, mas especificamente esse foi o Covid, e aí ela teve uma recuperação lenta e incompleta até o momento do estudo. Finalizou com 6 meses de internação, né, e saiu da internação, mas ainda perduraram os sintomas, e eles concluíram, então, em última análise, que a paciente exigirá acompanhamento neurológico e psiquiátrico a longo prazo. Só para vocês entenderem o quão devastador é uma doença aparentemente simples, né? Porque muitos pacientes conseguem passar por um Covid, mas não ter nem um terço de tantos sintomas e tantas sequelas como essa jovem, mas isso é uma loteria. E para que eu não seja vítima de uma sequência de sintomas tão devastadores, eu preciso tratar o meu terreno biológico, né? Por isso, então, essa necessidade. Como está o meu terreno biológico? Isso é a base de tudo dentro da terapia integrativa. Tratar o terreno biológico.